Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor. A nossa terceira reflexão do ano de 2019 será no que está disposto em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No versículo 8 diz assim: Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-vos-á. Vamos falar sobre oração. Inclusive, essa reflexão foi inspirada numa mensagem que eu recebi da irmã Lourdinha. Inclusive, queria mandar um abraço para a irmã Lourdinha, lá da Assembleia de Deus, Lagoa Seca, e todos que fazem o matutino lá na Assembleia de Deus, Lagoa Seca. Então, essa irmã, ela sempre me manda pela manhã umas mensagens muito edificantes da parte de Deus. E essa me chamou a atenção porque falava sobre oração. Então eu decidi hoje fazer esse nosso terceiro estudo, essa terceira reflexão sobre oração. Interessante que logo após os versículos seguintes é feita uma analogia com o Pai, né, humano, nós, pais, e Deus. E fazendo uma analogia dessa relação. É importante a gente partir disso para que a gente entenda qual é a relação de Deus conosco e como é que é o amor de Deus. Vamos entender esse amor, já que ele está fazendo uma analogia do pai com o filho. Vejam só. Diz assim a palavra: Pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, eu peço e o pai faz. Faz analogia com o pai? Tá certo. Uma primeira pergunta que eu queria lançar para que a gente comece a entender o amor de Deus é a seguinte: um pai dá o que o filho pede? Um bom pai, ele dá o que o filho pede? Tudo que o filho pede, ele dá? Não, não dá. Sabemos que não dá. Um bom pai, ele dá o que o filho precisa. Estou falando de pai humano, estou falando de nós como humanidade. Um bom pai e uma boa educação, ela não é permissiva. A ideia da educação é limitar. O filho às vezes quer alguma coisa, o pai entende que aquilo não é bom, então ele não dá. O filho sofre, mas o pai sustenta aquilo pelo bem do filho. Não é assim que acontece? Então, isso acontece quando o pai não é carente. Quando o pai é carente, quando o pai tem um filho para ser amado e ele tem uma educação, ele transmite uma educação com o objetivo de ser amado e de ter a simpatia do filho, provavelmente ele não será um bom pai. Por quê? Quando o filho pedir alguma coisa, aí ele vai pensar: bom, eu vou fazer, senão ele vai ficar com raiva de mim. Eu vou fazer, senão ele não vai me amar. Não é assim? Na realidade, Deus não é esse pai. Porque Deus é um pai equilibrado, ele não é um pai carente. Então, às vezes, ele toma uma atitude em relação à nossa vida que a gente não gosta. Ou muitas vezes a gente pede e ele não dá. Por quê? Pedindo pão, óbvio que o pai não vai dar uma pedra. Mas se o filho pedir a pedra, vamos ver por essa perspectiva? Às vezes a gente pede a pedra a Deus. Deus, eu quero a pedra. Ele vai dizer o quê? Não, meu filho, eu não vou lhe dar. Mas eu quero, é o que eu quero. Não, mas eu não vou lhe dar. Porque não é assim que os nossos pais fazem conosco. Um bom pai, ele não dá o que o filho quer. Ele dá o que o filho precisa. Às vezes não parece bom. Às vezes a gente se irrita com os nossos pais, não é verdade? Mas eu queria isso porque meu pai não quer me dar. Lá na frente a gente entende. Com Deus é da mesma forma. O amor do pai, ele precisa ser tão grande, que não precisa da aprovação nem da simpatia do filho, porque é assim que se educa. E é assim que Deus nos educa. Porque Deus é um pai equilibrado, ele não é um pai carente. Ele não é um pai que vai dizer assim: eu vou fazer o que ele quer, mesmo que prejudique ele. Não. Deus não precisa da nossa simpatia.
O amor dele é tão grande que ele não precisa da nossa simpatia, da nossa aprovação. A gente precisa entender isso. Às vezes, e é importante a gente entender esse amor de Deus, para a gente entender como a gente se dirige, como a gente se relaciona com Ele. Às vezes a pessoa coloca um propósito de oração, uma coisa que não é boa para ela. Agora, por que a oração ela é útil até nessa hora? Porque quando a gente ora, porque oração é conversa com Deus, oração não é troca, oração não é comércio. Importante a gente saber disso. Oração é conversa com Deus. Mas por que a oração é sempre útil? Porque até quando a gente está pedindo errado, a gente vai orando e Deus vai transformando o nosso coração. Então muda planos, muda perspectiva, muda sentimento. Às vezes a situação fica igual, mas muda a sua forma de ver aquela situação. Por isso que realmente a oração é sempre útil, é sempre importante, é necessário para a vida do cristão. Agora, nós precisamos entender que não é porque a gente está indo. Tem denominações que tem as voltas, né? Quinta volta, sexta volta, sétima volta. Na sétima eu vou conseguir, né? Entenda. Você pode ir 40. Oração não é troca. Não é assim. Eu vou 30, eu vou 40, eu vou de manhã, tarde e noite, Deus vai fazer. Não, Ele vai fazer se for o melhor para você. Às vezes, Ele tem misericórdia, a gente pede, Ele acaba fazendo mesmo. Mas entendam, a oração, ela é uma forma de buscar alinhar-se com a vontade de Deus. Porque aquele pedido que é realizado é porque é da vontade de Deus. A gente tem que entender, Deus é soberano, não nós. Nós não somos soberanos, Deus é. Então, Ele não é nosso funcionário. Aí eu vou lá pedir, Ele vai fazer porque Ele trabalha para mim. Não. Ele trabalha por nós, mas não para nós. Ele é o soberano, não nós. Então, é importante a gente ter essa primeira visão, certo? Outra coisa, no mundo existem injustiças. Ai meu Deus, eu estou orando, não está dando certo, fulano de tal faz tudo errado e dá certo. Olhe para o seu, não olhe para o fulano de tal. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma em que Deus age para consertar. Então não se baseie não na vida do outro, não. E outra coisa, o mundo jaz do maligno, justiça teve e terá. Até a volta de Jesus. A verdadeira colheita será na vida eterna. Então a gente tem que parar de estar se baseando na vida das outras pessoas. Isso também é uma coisa muito importante da gente entender. E outra coisa, uma coisa também que a gente deve nunca esquecer. Não é merecimento, é pela graça. Não ache que você tá. Eu já ouvi alguém falar em algum lugar, não, eu vou muito orar porque eu vou acumular bônus. Escutei isso. Gente, nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Não existe bônus. Nós oramos, não é porque Deus precisa, porque nós precisamos. Oração é buscar a Deus, buscar alinhar-se com a sua vontade. Não é troca, não é comércio. Aí eu pensei, meu Deus, voltando, né, ao postzinho que eu recebi, o que é que a gente não vence com oração? Outra coisa que me chamou a atenção. Precisamos desvincular oração e vitória. A vitória do cristão é a salvação através de Jesus Cristo. As outras coisas são passageiras. Então nós não oramos para ter vitória, eu vou repetir, oramos para nos manter aliados com Deus. E Ele é um Pai que vai fazer de acordo com a vontade dEle, não com a nossa. Então, precisamos entender que às vezes vamos pedir e não será dado. Porque não é a hora, não é o momento, não é o lugar. Talvez aconteça, talvez não. Mas na oração, na busca por Deus, a gente vai sempre estar se alinhando à sua vontade, entendendo a vontade dele na nossa vida e nos adequando a ele, não ele se adequando a nós. Então eu queria que ficasse essa reflexão. Vamos pensar sobre isso. Por que nós estamos orando para quê? Estamos orando buscando a Deus ou estamos orando
como se fosse uma receita, aquela que a gente vê na internet, vê no livrinho, faz o bolo e dá certo. Não é uma receita, não é uma troca. Oração é conversa com Deus, é para que a gente ouça a voz de Deus, para que a gente entenda a voz de Deus e assim a gente possa seguir o seu caminho, segundo o seu coração. Amém? Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.